Isaías capítulo 9, do verso 1 ao 3, do 1 ao 3, o texto está projetado. Convido os irmãos para uma leitura alternada desse texto. Eu vou ler o verso 1, os irmãos o 2 e leremos juntos o verso 3. Isaías capítulo 9, do verso 1 ao 3, a palavra de Deus nos diz: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Juntos, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Amém. Meus queridos, a busca do ser humano é tentar encontrar a realidade. Qual é a realidade? Nós, ao longo da nossa caminhada, a gente faz alguns recortes, e a partir desses recortes a gente julga a vida. Tudo na nossa vida é pautado em cima daquilo que a gente acredita que é real. Só que o que a gente acredita que é real, muitas vezes é uma aparência. E nós corremos o risco de apostar mais na aparência do que no que é real. E acreditar que a realidade é a aparência, e a aparência é o que é real, pareceu muito filosófico, não é? Mas é exatamente essa uma grande discussão que a filosofia tem há séculos, por que não dizer milênios. E quando nós jogamos o tempero da tecnologia, da realidade virtual, isso amplia mais ainda a discussão. Hoje nós temos vários termos utilizados aí para falar da realidade. Um deles, bem moderno, é chamado de realidade aumentada. O que é a realidade aumentada? Eles definem como alguma coisa que funciona com a sobreposição de informações digitais e objetos do mundo real para criar uma experiência 3D que permite aos usuários interagir com os mundos físico e digital. Então você tem uma outra realidade que soma com a realidade física e cria uma terceira realidade e é uma experiência diferente. Uma realidade aumentada. Outra realidade que já está em voga é chamada de misturada. É o próximo ciclo da computação. Você não vai precisar mais de smartphone nem de computador. É tudo meio holográfico assim, tá? Vai aparecer a tela no ar e você digita assim, tá? Já está chegando, coisa de alguns anos, nós já estaremos nessa realidade. Em alguns lugares isso já é real. E tem um termo mais comum que é chamado de realidade virtual, que é uma tecnologia de interface capaz de enganar os sentidos do usuário por meio de um ambiente virtual, né? Você coloca aqueles óculos virtuais ali e você entra no mundo e aquilo passa a enganar o seu cérebro e você acredita que aquilo é real, né? É uma realidade virtual. Mas vamos voltar ao campo filosófico. No campo filosófico você tem uma discussão sobre aparência e realidade. Platão vai dizer que nessa luta da aparência e da realidade, aparente é aquilo que está diante de você. A palavra no grego, a palavra é no grego mesmo. A palavra no grego para aparência é fenômeno. O fenômeno está diante de você. E Platão vai dizer, o fenômeno ele é impuro, ele não expressa a realidade. A realidade está por detrás do fenômeno. Então você precisa acessar a realidade que está por detrás da aparência. Nunca o que você vê é o que é. O que é está por detrás do que você vê. Gente, isso interfere dramaticamente a nossa vida. Por exemplo, num casamento, se você inventar de achar que a sua mulher está dizendo uma coisa que vai além daquilo que ela está dizendo, ou se você achar que o seu marido está dizendo o contrário daquilo que ele disse, né, você se arruma. Vira para o marido e pergunta, ficou bom? E ele responde, ficou. Aí você diz, não ficou. Pelo jeito que você falou, não ficou. Aí ele diz, mas ficou. Eu estou falando que ficou. Realidade ou aparência? A fala. Né?
às vezes a gente tem dificuldade de saber se o que está diante de nós é o que é, ou tem alguma coisa por detrás do que está diante de nós. Está vendo que no dia a dia é confuso a gente saber o que é a realidade, o que é a aparência? Então Platão é que vem com essa história de que tem alguma coisa por detrás. Sempre tem uma realidade verdadeira por detrás da aparência. Isso interfere em tudo, né? Principalmente nas ciências humanas. Se você vai para psicanálise, por exemplo, a psicanálise vai fazer uma investigação de alguma coisa que está por detrás. Aonde? No inconsciente. Tem que buscar lá no inconsciente. Se você vai para comportamental, não tem nada de inconsciente. Está aqui, vamos pegar o fato. Não é isso? Se você vai para outra linha, vamos para a teologia. Na teologia, você vai ter aqueles que vão interpretar a Bíblia de acordo com o texto. Pega o texto. Nós, por exemplo, somos históricos gramaticais. Pegamos o texto, avaliamos o contexto, estudamos ali a língua original. Isso é uma escola de interpretação. Mas tem uma escola muito curiosa, que é chamada a escola alegórica. A escola alegórica, ela nunca vê o texto conforme o texto. Sempre tem uma verdade por detrás do texto. O pastor que prega alegoria, ele é o pastor que deixa a multidão, ele deixa o público em estado de êxtase. Porque a pregação dele é fascinante. Ele enxerga o que ninguém enxergou. E aí você fala, cara, como ele conseguiu tirar do texto isso? Então ele vê na mula de Balaão alguma coisa por detrás da mula que só ele viu. E aí você fala, gente, esse negócio estava lá e eu não vi. Não viu, porque só ele viu. É alegórico, ele cria uma realidade por detrás da aparência. Isso é platônico, mas tem um outro filósofo que vem depois e fala, não tem isso. A realidade e a aparência é a mesma coisa. O que aparece é que é real. Quando você usa uma maquiagem, isso é real ou é aparência? Escola platônica, isso é aparência. O real é você sem a maquiagem. A escola desse outro filósofo chamado Hobbes, não, isso é realidade. Você com a maquiagem é você como você é. De maneira clara, é isso que ele está falando. Uma escola e outra. E o que isso tem a ver com o nosso texto? Tudo. Quando você olha para essa árvore de Natal, ela para nós, ela é real ou ela é uma aparência? Ela é uma aparência. Porque ela é um símbolo cultural. Em tese, ela não significa nada para a nossa vida. Significa? Não. Significa, talvez, um símbolo festivo de uma época que nos remete a encontro de família. Tem toda uma simbologia. Tem toda uma simbologia. Mas quando eu olho para o que está do lado da árvore de Natal, o que tem aqui do lado? Uma manjedoura. E a manjedoura? É uma realidade ou é uma aparência? Nos remete a um evento real. O problema é quando a gente mistura a árvore de Natal com a manjedoura. E a gente acha que tudo é simbólico, que tudo é aparência, que tudo é símbolo de uma época, que na verdade uma coisa e outra é tudo igual. E esse é o nosso perigo. Nós podemos sim ter a árvore de Natal, não tem problema nenhum, até porque todo ano a gente monta aqui nas nossas casas, fica bonito, fica lindo. Mas isso é simbólico. Só que a manjedoura não é simbólica apenas. A manjedoura nos remete a uma realidade que mudou a história da humanidade. A manjedoura é muito mais do que uma aparência. A manjedoura nos remete a uma verdade. A manjedoura nos remete a alguma coisa que para nós tem um valor muito grande. E a gente precisa resgatar no Natal o valor da realidade da manjedoura. E é disso que o texto está falando. O texto nos convida a olhar para a realidade do Natal. Quando nós olhamos para o texto, Isaías, no capítulo 6, está recebendo o chamado do Senhor. E quando ele recebe o chamado do Senhor, Deus está mostrando para ele que está o convocando para um momento de caos. Um momento em que Israel está absorvendo as loucuras dos povos pagãos. Os povos pagãos, irmãos, eles não tinham compromisso nenhum com princípios morais e éticos estabelecidos por Deus. Então, eles estavam cada vez mais
desnorteados. Israel estava começando a se encantar, começando não, já estava mergulhado no encanto da depravação pecaminosa dos povos pagãos. E quando eu falo depravação, gente, é depravação mesmo. Sabe quando um povo perdeu completamente a noção do bom senso, como por exemplo, sacrifício de crianças. Sacrifício de crianças nos cultos. Israel começa a importar isso para dentro do povo de Deus. Isso provoca a fúria do Senhor. E o Senhor diz, isso não vai acontecer no meio do meu povo. O meu povo não foi chamado para isso. E Deus então vem com juízo, e Deus levanta povos pagãos para derramar do juízo dele sobre esses povos. Deus levanta a Síria, Babilônia, mais no futuro Deus vai levantar Roma. Só que Deus diz, olha, eu vou disciplinar o meu povo, vou levar o meu povo para o exílio, mas sempre vai ficar o remanescente fiel. E é interessante no capítulo 6, versículo 13, a expressão que Deus usa para o remanescente fiel, é a santa semente do seu toco. Não sei se você já viu uma árvore, né, com muitos anos, às vezes ela é cortada até porque ela pode cair, ela pode, né, trazer algum problema para a cidade, para a rua, então ela é cortada, só que ali fica um brotinho, e esse broto vai crescendo. É exatamente essa figura que o profeta usa. Deus não vai exterminar o povo dele, mas ele precisa disciplinar de maneira profunda, mas o remanescente fiel vai ficar, porque o Messias tem que vir. E no capítulo 6, Deus começa a tratar sobre a vinda do Messias, porque Deus havia prometido para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, e de Abraão viria o descendente esse que foi prometido lá em Gênesis 3,15, o descendente da mulher, o Messias, o Salvador. Por isso, o capítulo 9 que nós lemos, versículo 1, começa falando, mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. E aqui nós temos a primeira realidade, uma realidade que não tem como fugir dela. Não tem como fugir dela, você sabe disso. Você pode morar aqui no Brasil, você pode mudar para a Argentina, você pode mudar para o Paraguai, você pode mudar para a Europa, para os Estados Unidos, para a China, para o Japão, vai para onde você quiser. Mas tem uma realidade que não tem como escaparmos dela. É a realidade da miséria humana que assola o planeta Terra. Os humanos são tomados por um desajuste completo. E você pode dizer para mim assim, pastor, mas tem países melhores que os outros? Tem, mas essa melhora desses países tem um custo. Às vezes você vai ter países mais desenvolvidos, mas tem um custo por esse desenvolvimento. Tem um custo emocional, tem um custo de sanidade mental, tem um custo em vários aspectos. Vai lá, vai olhar. Não faça uma leitura genérica, não. Faça uma leitura minuciosa. Ah, quando eu olho para o Japão, que país maravilhoso. Mergulha na cultura. Não faça uma leitura à distância, não. Vai ver como funciona o suicídio dos jovens que não conseguem corresponder aos padrões estabelecidos pela sociedade. Pergunta como estão essas mães, esses pais, que às vezes até se conformam. Meu filho realmente suicidou porque é normal. Não conseguia corresponder àquilo que a cultura exige dele. Se não aguenta, pede para sair. Né? Vai na Coreia do Sul, para ver como os adolescentes, como as crianças são criadas para manter o padrão que o país exige que eles tenham. O quanto isso tem um custo para a qualidade de vida. Então, quando nós olhamos para o mundo, a gente percebe que ele é disfuncional. Ele está completamente tomado por uma falta de ordem. Ele pode até ter pontos positivos de um lado e pontos negativos do outro. Olha para a sua cidade. Rio de Janeiro tem coisas maravilhosas. Mas o Rio de Janeiro tem coisas que nos envergonham profundamente. Esse paradoxo, ele está no mundo inteiro. É disso que nós estamos falando. Existe uma miséria humana, existe um pecado humano que é uma realidade que está diante dos nossos olhos. Não tem como a gente fugir dela. Por isso que o texto vai dizer que Deus nos primeiros tempos, o Senhor nos primeiros tempos tomou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Que terras são essas?
a terra também de Galiléia dos gentios. Eram regiões vulneráveis à influência do domínio dos povos pagãos. Eram regiões do povo de Deus, ou regiões que eram frágeis à entrada da cultura pagã. Povo que Deus separou, mas que começou a sentir uma atração muito grande por tudo aquilo que o mundo produzia. Meus irmãos, 3 vezes é um recurso judaico. É um superlativo. Fiquem atentos. Nós estamos entrando, aliás, já entramos há muito tempo, numa rota de colisão. Nós entramos numa esfera de tensão social, onde nós não sabemos no que vai dar. O mundo optou por um caminho sem Deus. Um caminho sem Deus é um caminho sem regras. Um caminho sem regras é um caminho não imoral. O imoral já passou. O imoral já ficou lá na década de 80, 90. 2000, século 21 é amoral. Amoral. As pessoas perderam completamente a noção. Não é mais uma questão de certo e errado. Agora eu posso o que eu quiser. O que eu quiser. As pessoas abriram todas as comportas das suas loucuras e das suas insanidades. Tudo é possível. Nada é capaz de deter o monstro que habita no ser humano. E nós vivemos um período assombroso, e cada vez mais naturalizado na sociedade. A igreja precisa estar atenta, porque nós somos ainda aqueles que fazem parte de uma segunda realidade que o texto descreve. Que segunda realidade é essa? A segunda realidade, que ainda está no versículo de número 1, diz: se por um lado, nos primeiros tempos, no tempo da perdição, no tempo do pecado, no tempo de um mundo sem regras, Deus tornou desprezível nos primeiros tempos. Nos últimos tempos, ou seja, na segunda realidade, Deus tornará o quê? Glorioso o caminho do mar. Que segundo tempo é esse? Que realidade é essa? A realidade da manjedoura. A realidade da vinda do Filho de Deus. Gálatas, Paulo vai dizer àquela igreja, capítulo 4, verso 4, vindo porém o quê? A plenitude do tempo. Esses são os últimos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para que, versículo 2, o povo que andava em trevas pudesse ver a luz. O povo que vivia na região da sombra da morte tivesse agora sobre eles a luz resplandecendo. Meus queridos irmãos, nós somos o povo da segunda realidade. Nós não somos o povo da primeira realidade. Esta é a nossa realidade. Nós somos o povo da luz. E aí nós precisamos entender que quem anda nas trevas tem prejuízos. Não sei se você já ficou perdido no breu. À noite, seu carro quebrou, ou você pegou uma... Hoje tem GPS, é tudo mais fácil. Mas você pegou uma rota equivocada, e você então não sabia como voltar. Ficar perdido é a pior coisa. Ficar perdido nas trevas não tem como descrever. Vivemos numa sociedade, numa época, em que as pessoas estão perdidas. Elas não sabem para onde ir. Elas não sabem para onde ir. Funciona assim. Se agora eu não tenho mais a Bíblia como regra para mim, então eu não preciso seguir nada disso. Se eu não preciso seguir nada disso, eu posso viver assim. Tá bom, então eu vou viver assim. Não quero mais a Bíblia. Começa a viver assim. Mas se eu posso viver assim, por que eu não posso viver assim mais assim? É verdade, eu posso viver assim mais assim. Eu não preciso viver só assim. Beleza, se eu posso viver assim mais assim, eu posso viver assim mais assim mais assim. Então tá bom, eu vou viver assim mais assim mais assim. Então se eu posso viver assim, mais assim, mais assim, eu posso viver assim, mais assim, mais assim, mais assim, mais assim. Tem uma sigla aí que não está tendo fim. Né? Eu não estou querendo dizê-la. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Ela não termina mais. Cada dia eles colocam uma letra a mais. E não vai ter fim.
Porque ela tem que englobar todo mundo. No final, sabe como que ela vai terminar? Todo mundo. Vai ser a sigla. Todo mundo. Todo mundo. Ah, eu apaixonei pela minha cadela. Ah, entra aqui no grupo. Cabe você também. Ah, plantei um pé de uva no fundo da minha casa e eu estou tendo uma relação de amor por esse pé de uva. Ah, vem também. Vem com o que, seu pé de uva. Pastor, o senhor está ficando maluco, não existe isso. Pesquisa no Google. Vai passear no Jardim Botânico. O ser abraça uma árvore e fica assim lá. Ó. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Relação de amor com a árvore. Amor, sabe? Não consegue olhar no olho de um igual. Vivemos uma época, e você sabe disso, que as pessoas dão a vida por um cão. E desprezam o seu igual. E você e eu às vezes achamos normal. Essa não é a nossa realidade, nós somos da segunda realidade. Somos o povo da luz. O povo das trevas está tendo prejuízo emocional, prejuízo físico, está perdendo tempo, prejuízo motivacional, vive uma imprevisibilidade, aposta todas as fichas numa causa, numa ideologia, vai chegar lá na frente, pode ter que responder uma pergunta, a pergunta cruel da vida, aos 80 anos, será que valeu a pena? E pode ter uma dura resposta, não valeu a pena. Porque podem chegar lá e se deparar com a realidade e descobrirem que defendeu uma causa em vão. Às vezes na trajetória são consumidos por uma dúvida. Estão defendendo algo, mas por dentro estão sendo corroídos com a dúvida que os fazem entender que aquilo é um engano e uma cilada. Possuem o risco iminente de estarem no caminho de morte. Estão, como diz o Salmo 23, versículo 4, flertando com o vale da sombra da morte. Mas, meus irmãos, a segunda realidade é marcada pela luz. Nada melhor do que ver a luz quando você está nas trevas. E eu quero dizer, eu e você estávamos igualmente nas trevas. Eu e você estávamos perdidos como todos os outros. Nós éramos como perdidos, nós éramos como toda essa humanidade que caminha sem saber para onde vai, mas eis que um dia a luz nos encontrou. É por isso que a manjedoura faz todo sentido para a gente. Deus enviou o seu único filho, nascido da Virgem Maria, para que pudesse vir ao mundo, morrer numa cruz, ressuscitar e fazer com que os nossos olhos que estavam cegos agora pudessem ver a realidade, que é Ele, que traz luz aos que estão nas trevas e vida aos que estão mortos. Jesus Cristo. Nada melhor do que abrir os olhos quando você sai de um coma profundo. Nada melhor do que você ouvir as palavras do Senhor Jesus Cristo em João capítulo 8, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Nós não estamos pregando aqui uma igreja, uma denominação, nós não estamos pregando aqui para que você faça parte de uma determinada religião. Por favor, você que nos acompanha de casa, você que entrou nesse lugar aqui hoje, nós estamos falando sobre aquilo que é real. Jesus Cristo nasceu há 2000 anos atrás, mudou a história, mudou o calendário, mas mudou a minha vida, mudou a vida de muitos que estão aqui e pode mudar a sua vida também. Isso é real. Isso é real. Pessoas que estavam com todos os seus sistemas de crenças e valores numa determinada direção. Quando Jesus entrou, o impacto foi tão profundo que essas pessoas foram levadas para uma outra direção. Meus queridos, às vezes nós subestimamos o impacto de Cristo na nossa vida. Você já parou para pensar o quanto é difícil você mudar uma crença em você? Uma crença. Alguma coisa que você acredita que seu pai te ensinou, sua mãe te ensinou.
você abandonar essa crença e tomar posse de outra. Tanto que esse processo é doloroso, é difícil, porque faz parte de todo o nosso sistema, de tudo que somos, da nossa constituição, faz parte de nós. Abandonar algo profundo que nos pertence e se apropriar de outro é muito complexo. Imagina você abandonar a sua vida e falar assim: minha vida agora pertence a Jesus Cristo. Tudo que tenho, tudo que sou, não me pertence mais. Eu te entrego, Senhor Jesus Cristo. O nome que a gente dá para isso é conversão. Nada no mundo vai falar que você tem que se converter àquilo. Quando você é convidado para participar, por exemplo, do Rotary, você vai ser um sócio do Rotary, mas você não vai se converter ao Rotary. Quando você é convidado para participar de qualquer associação, de qualquer grupo de pessoas, aquilo vai entrar como algo na sua vida, vai ser uma parte da sua vida. Mas quando você tem um encontro com Jesus, todas as áreas da sua vida mudam. É grande demais, gente. É um milagre. É um milagre. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. E esse é o convite de Jesus para mim e para você. Isso é Natal. A nossa realidade é transformada. E o texto termina, e eu termino com ele, no versículo 3, dizendo que promessa de Deus para quem crê em Cristo como a realidade absoluta e única da sua vida. Olha o que diz o verso 3. Quero convidar você para ler comigo. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. O que Deus tem de promessa é que o seu coração vai ser inundado pela alegria. A alegria é a palavra. A alegria é a palavra que traspassa toda a Bíblia, porque o relacionamento de Deus com o ser humano é um relacionamento fundamentado no amor, e quando você é inundado pelo amor de Deus, o resultado disso é ser também inundado pela alegria. Não tem como um crente ser triste o tempo todo. É claro que nós enfrentamos momentos difíceis, é claro que às vezes nós ficamos cabisbaixos, é claro que às vezes nós ficamos abatidos, porém nós levantamos a cabeça e perseveramos e persistimos com alegria no coração. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo. Quando Paulo escreveu isso, ele estava preso, porque a alegria dele não dependia das circunstâncias externas, a alegria dele brotava do coração, uma fonte inesgotável, que jorrava do interior dele, porque a fonte da alegria dele é o Senhor, é a mesma fonte que jorra no meu e no seu coração, e nenhuma força externa é capaz de impedir a alegria que vem do nosso Senhor. Essa é uma realidade que veio da manjedoura. A alegria que Jesus nos traz, doença não é capaz de tirar. Doença não é capaz de tirar. Ah, pastor, essa semana eu recebi um diagnóstico complicado. Que esse diagnóstico não tire a sua alegria, porque ele está no controle de Deus. Ah, eu estou num tratamento duro, difícil, pastor. Que esse tratamento não te tire a alegria, porque ele está nas mãos e no controle de Deus. Ah, estou enfrentando um momento difícil na minha casa, no meu relacionamento. Que esse problema não te tire a alegria, porque ele está no controle de Deus. Nada pode roubar a nossa alegria. Ouso dizer, se alguma coisa está roubando a nossa alegria, nós temos que questionar se essa alguma coisa não está se tornando um ídolo na nossa vida. Talvez o que Deus está nos convidando a fazer é olhar e checar se aquilo que está nos roubando a alegria não está tendo um valor maior para nós do que deveria. Porque nem a morte é capaz de tirar a nossa alegria. Uma vez que quando morrermos, nós vamos encontrar com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E aí, meus irmãos, o versículo 3, ele repete alegria 3 vezes. Natal é alegria.
Ah, pastor, mas eu tenho uns traumas na minha família, na minha infância, da festa de Natal, que davam uma confusão na hora dos presentes, porque eu sempre comprava um presente caro na hora do amigo secreto, e minha irmã me dava uns presentes ruins. Pelo amor de Deus, você não vai deixar o seu Natal por causa desse trauma que você tem de infância. Lembre-se, a sua realidade foi transformada com o nascimento do menino Jesus. Natal é uma época de gritos de alegria. Gritos de alegria. O povo de Israel. Fiz o desafio no primeiro culto, vou fazer no segundo. 2024. Tente ler o livro de Salmos, grifando a palavra alegria. Só a palavra alegria. Vai lendo o livro de Salmos. Grife. Quantas vezes você vai ver a palavra alegria no livro de Salmos? Livro de Salmos, a Bíblia é um livro que nos convida para a alegria. O povo de Israel era um povo alegre. Eles faziam longas caminhadas, os judeus faziam longas caminhadas para o templo, para prestar adoração ao Senhor. E nessas caminhadas você então tinha o povo cantando salmos. O salmista, no Salmo 42, ele vai dizer que ele está impedido de participar disso. E ele fala: como eu estou com saudade do tempo que eu guiava o povo em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, multidão em festa, louvor a Deus. Irmãos, nós somos o povo da alegria. E olha, eu vou dizer uma coisa. Todo mundo aqui tem seu time. Eu tenho o meu. Eu sei que alguns aqui têm mais motivos para celebrar, outros têm menos. Tem uns aqui que celebram até o não ter caído para a segunda divisão. Tem uns aqui que celebrou a vitória antes da hora. Nosso retiro que eu diga, né? Mas a gente vibra com o nosso time. Eu tenho meu time, eu sou um torcedor assim, desqualificado. Eu sei o nome do goleiro, Cássio. Está lá há uns 232 anos o goleiro. Mas aí quando você vê o pessoal conversando sobre time, quando você vai no estádio, é uma vibração da torcida. Quando as pessoas estão comentando sobre futebol, eu não consigo entender diferente quando eu olho para o livro de Salmos e quando eu olho para o texto bíblico que fala sobre a alegria do povo de Deus. Não tem problema você vibrar com seu time, você torcer, você colocar suas emoções nesse negócio. Está tudo certo. Mas olha que o povo judeu nem latino era. E já era um povo vibrante. Quanto mais nós precisamos ser um povo vibrante com a nossa fé, vibrante com o nosso Natal, vibrante com a manjedoura. Nosso Cristo nasceu, nosso Cristo morreu, ressuscitou. Temos que cantar com vibração, com alegria, com empolgação. Meus irmãos, o povo da Bíblia era assim. Alegria diante do Senhor, como o próprio Isaías fala no capítulo 24, verso 14. Eles levantam a voz, solta a voz. E cantam com alegria, por causa da glória do Senhor. Eles exultam desde o mar. Olha o que diz ainda o profeta Isaías. As expressões que são usadas aqui no texto, são expressões de puro impacto. É a alegria da ceifa. Não sei quantos aqui tiveram contato com a vida do agricultor. A vida do agricultor é dura, porque o agricultor, ele lança semente, ele não sabe se ele vai colher, ele depende de todo um processo do clima, tem que chover na época certa, tem que ter todo o sistema ali funcionando para que o que ele plantou possa ser colhido. Então, quando a colheita vem, e quando a colheita vem com fartura, o agricultor, ele se explode em emoção. Está aqui no texto. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, na colheita. E quando o pessoal volta de uma batalha, com a vitória, e como exultam quando eles repartem os despojos, vem de uma vitória, de batalha. Então, meus irmãos, não tem saída para a gente. A igreja da Gávea só tem uma saída: ser uma igreja feliz. Ah, pastor, mas a gente tem problema. Vamos ser felizes com o problema. Vamos ser felizes com o problema, porque a nossa felicidade não depende das circunstâncias.
a gente vai ser feliz, porque a nossa felicidade está no Senhor. Essa é a nossa realidade. Por isso que a gente canta até em velório, né, Maria das Graças? A Gracinha é responsável pela liturgia dos velórios. E a gente vai em muitos, né, Gracinha? Chega lá e canta. Porque a gente é feliz do começo do batismo, quando nasce, até o fim. Quando a gente vai despedir com a família dos nossos queridos. Porque nós somos o povo da alegria. Não vamos deixar de cantar nunca. Porque quem veio ao mundo através da manjedoura veio para mudar a realidade do começo ao fim. E não é no meio que nós vamos ficar tristes. Não é no meio. Para terminar, só vou terminar com um canto da Maria. Quando Isabel canta para Maria: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas na parte do Senhor. Feliz Maria, porque ela creu nas promessas. Quer ser feliz como Maria, que estava com o Messias no ventre? Creia nas promessas. Deus tem promessas para você. E as promessas de Deus para você são reais, não são aparentes. Deus é real. Que Ele nos ajude a nos apegarmos nessas palavras natalinas. O nosso Deus é real. A árvore de Natal enfeita, mas a manjedoura nos remete àquilo que é real. Nosso Salvador nasceu para nos dar a vida eterna. Por isso a gente se explode de alegria. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé. Logo depois da oração vamos receber a bênção. Querido Deus, muito obrigado. Porque o Senhor é um Deus bom e a tua bondade se manifesta de tantas formas. Só que nenhuma delas sobrepõe a manifestação do teu Filho naquela manjedoura para trazer vida e luz a este mundo. Esta é a grande verdade, esta é a realidade que veio transformar a nossa história. Ajuda-nos, Deus, a crer. Ajuda-nos, Deus, a entender que nada é maior para nós do que o fato do teu Filho ter nascido, crescido, morrido, ressuscitado, para nos garantir a verdadeira alegria, que não depende das circunstâncias, não depende dos eventos, não depende de festas. Tudo isso é bom, mas a nossa alegria que jorra no interior está fincada na salvação em Cristo Jesus. Por isso, Deus, que nós nos alegramos sempre, não em nós mesmos, porque tem dia que a gente está para baixo, tem dia que os problemas nos cercam e tentam nos abalar, mas quando lembramos que o Senhor está conosco em todo o tempo, então nós somos revigorados pela força do Senhor. Ajuda-nos a entender que em Ti nós somos mais que vencedores. Obrigado, Deus, por esta verdade e por esta realidade, que nos leva à realidade suprema, de que vamos viver contigo por toda a eternidade. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.